Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Márcio trazendo mais um vídeo para o canal. Tô na estrada viajando para um novo trabalho. Quem acompanha aí sabe, meu último trabalho lá na França foi o último vídeo que eu fiz. E bom, reta final aí de 2025, eu não postei mais nada, muita coisa aconteceu e eu quero trazer aí para vocês as atualizações na vida desse imigrante. Bora! Quem acompanha o canal sabe, eu estava lá em Paris, fui para lá após uma proposta de trabalho que parecia ser realmente a grande mudança de vida, a grande mudança de vida financeira, vamos dizer assim, né? A possibilidade realmente de ganhos melhores que iria simplesmente me permitir aí, enfim, planejar melhor o meu futuro. Só que infelizmente o sonho parisiense não durou nem um mês e meio, né? Foi mais ou menos, se eu não me engano, foi 1 mês e 7 dias ou 1 mês e 5 dias que durou, né, essa pegada de trabalhar fora de Portugal. E o que aconteceu? Bom, a história é bem longa, eu vou tentar resumir o máximo possível, porque eu quero contar, enfim, as outras experiências que eu tive nos outros trabalhos. O que aconteceu foi basicamente o seguinte: eu estava trabalhando, né, numa empresa francesa, mas obviamente contratado por uma empresa portuguesa, como eu expliquei no outro vídeo. Basicamente, se você está caindo aqui de paraquedas, trabalhar para fora de Portugal, normalmente você faz o quê? Você é contratado por uma empresa portuguesa e essa empresa de português vai te mandar para alguma empresa que tenha demanda, né, necessidade de mão de obra fora de Portugal. E a minha situação não era diferente, era exatamente assim, e você tem ganhos, né, financeiros muito maiores do que o que Portugal paga. E, bom, estava lá, estava trabalhando, a empresa era ok, estava me adaptando com todo mundo, mesmo, obviamente, com as limitações da língua. Então, tinha um paquistanês lá que estava trabalhando, que ele falava inglês, então me ajudou muito, porque meu inglês de escola estava me ajudando a me desenrascar, né? Mas o francês era muito mais difícil, era muito mais complicado, então eu fiquei só no bonjour, ça va bien, merci, esse tipo de coisa. Mas a gente conseguia, né? O brasileiro, ele é muito desenrolado, eu diria, para muita coisa. Então, tava conseguindo trabalhar bem, me amarrei no pessoal muito gente boa, né? Os franceses super educados e carismáticos também, e brincalhões, assim. A gente sempre trocando ali, um ensinando uma palavra pro outro. Então, o ambiente de trabalho era muito bom, o horário de trabalho era perfeito. Eu diria que muito melhor do que eu estava vivendo nos trabalhos em Portugal. Eu trabalhava 35 horas, trabalhava de segunda a quinta das 8 às 4h30 e na sexta de 8 às 2h30. Tipo assim, perfeito. Mas nem tudo são flores, né? O que aconteceu, né? No meu caso, estava tudo indo muito bem. Estava num novo emprego, ganhando muito mais do que eu ganhava em Portugal. Tinha a oportunidade de conhecer Paris, conhecer a França, né? Que foi um país que quem acompanha o canal sabe, seria as nossas férias, né, de vida, no meio da Lohane. Assim que a gente chegou, a gente planejou tudo na época para fazer a viagem. No meio da viagem o carro quebrou, enfim, né, quem acompanha o canal sabe. E então foi uma grande oportunidade. E deu tudo certo. Eu consegui levar a Lohane para lá, eu peguei a minha rescisão do meu outro trabalho que eu tinha em Portugal, paguei a passagem, falei, vem pra cá. A gente foi na Torre, foi no Louvre, enfim, a gente não conseguiu visitar nada internamente, porque não tinha tanto dinheiro, mas, pô, a gente foi em vários lugares, Notre Dame, demos ali, andamos, né, fomos na Disney, conseguimos ir na Disney, que era um grande sonho da Lohane. Então, assim, cara, deu tudo muito certo, né? Eu prefiro olhar as coisas pelo lado positivo do que pelo negativo. Então, nesse ponto, as coisas funcionaram e foram fantásticas. Mas a casa em que eu estava, né, estava eu, mais 2 brasileiros e um angolano, todos trabalhando nessa empresa, ela estava à venda, né, e ela pertencia a um amigo do patrão lá, do proprietário da empresa de Portugal. E a casa foi vendida, então numa bela sexta-feira, a gente chegou do trabalho, eu fui tomar um banho e o colega avisou, deu ruim, a gente tem que sair da casa. Falei, como assim? Ele foi, né? Ele explicou, ele já era mais antigo na empresa, então a empresa normalmente passava as informações para ele e ele divulgava com a gente. Falou, vocês vão ter que sair da imóvel, a gente montou outro imóvel, esse imóvel foi vendido, vocês têm que sair amanhã, isso no sábado. E a gente foi meio pego de surpresa e decidimos ir ver aonde era a outra casa. E a outra casa era num lugar muito mais afastado, fora de mão, ninguém concordou. E eu estava numa certa sinuca de bico. Por quê? Eu não gostei,
Mas, como era a minha primeira oportunidade de experiência de trabalho fora de Portugal, eu não queria, como eu vou dizer assim, enfim, criar um clima ruim. Eu queria, por mais que eu não gostasse do lugar, eu ia aceitar meio que por livre e espontânea pressão. Mas os outros colegas, enfim, não gostaram. Um já estava insatisfeito porque o trabalho que foi dito que ele iria fazer não era nada daquilo, né? Ele foi meio que enganado. O outro não estava satisfeito porque não tinha hora extra, né? O horário era muito reduzido, então se ganhava menos. E o outro estava satisfeito também com os problemas de um outro colega que trabalhou lá. Enfim, todo mundo ali que não estava muito satisfeito, e o Márcio, que tinha acabado de chegar, que caiu de paraquedas. E aí, ninguém concordou, né? Vai ter que encontrar outro lugar, ninguém quer, e o dono da casa falou: olha, eu vou para aí então e a gente resolve isso pessoalmente. Chegou lá no domingo, né? E a gente foi tentar ele conversar, né? O pessoal ponderar que não queria ir para lá, que o local era muito fora de mão, que era muito mais difícil do que onde a gente estava antes. Onde a gente estava antes tinha tudo: mercado, academia, clube de natação, parte hospitalar também, tinha um hospital próximo, embora não tenha precisado nesse tempo que eu fiquei lá, mas assim, academia, me inscrevi na academia, clube de natação, mercado, tinham várias opções, transporte público super perto, os ônibus, metrô também era perto, então assim, era uma comodidade, um local muito bom, a casa era ok também, e a gente ia para uma região rural, então ia mudar tudo, transporte público muito mais difícil, o ônibus tinha bem menos horários, se dependesse, teria que usar a van da empresa, que era só um motorista, então a gente teria que depender da boa vontade do cara, levar a gente e tudo mais, então não seria interessante para ninguém. E aí o proprietário da casa chegou lá, conversa vai, conversa vem, e ele, infelizmente, ele cometeu talvez um grande erro dele, que foi talvez de se impor. Ele deu uma bela de uma porrada na mesa, né, meio que para mostrar ali que ele que decidia e tal, que ele estava já nervoso com aquilo, e aí a conversa descambou. Não chegou ninguém às vias de fato, mas assim, eu acho que mais 5 minutos de conversa ia rolar ali um fight. Então a briga realmente, ela perdeu o sentido, né? A discussão perdeu, as pessoas começaram a perder a razão. E eu naquele momento pensei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para Portugal, vou na empresa onde eu estava trabalhando e vou jogar uma cartada de algo que eu não sabia, que eu ouvi durante a discussão. Que era o quê? Essa empresa que eu trabalhava, eles ofereciam 500 euros de ajuda de custo para o funcionário. Então, por exemplo, fui para lá, comecei a trabalhar, gostei, quero arrumar um local para eu ficar. A empresa me dava 500 euros, então eu podia escolher aonde eu quisesse viver. Então eu tinha uma certa liberdade, eu teria uma certa liberdade. Lógico que dentro eu não estava ali na ilha de França, eu estava mais ou menos umas meia hora, mas é muito, muito difícil conseguir qualquer tipo de alojamento. Sendo eu ainda mais um imigrante de um outro país que está ali fazendo um trabalho temporário, conseguir os documentos e tudo mais era muito mais difícil. Mas eu procurei, investiguei, consegui ali, né, ver alguns preços que eu teria que colocar um pouquinho do meu bolso, mas eu ia estar um pouco mais livre, eu ia ter uma certa liberdade. Porque assim, você conviver, trabalhar o tempo todo e você ainda ir para o imóvel com os teus colegas de trabalho, dependendo de quem são, é muito mais difícil. É lógico que o pessoal com quem trabalhei ali, todos muito tranquilos, pessoal muito, super gente boa, mas teve esse problema. Eu falei, cara, eu não quero que isso se resolva, que isso aconteça novamente. De eu ir para um outro imóvel, ter problema, ter que sair, enfim, quero um lugar só meu. Obviamente eu não iria encontrar uma casa, eu ia provavelmente encontrar um quarto, mas com as regras talvez um pouco mais diferentes, e no qual eu sei que a partir do momento que eu estou pagando, eu não vou sair daquele imóvel assim abruptamente. E aí voltei para Portugal com essa ideia, a gente, né, ninguém chegou a um consenso, então fomos todos entramos na van da empresa e voltamos para Portugal. Eu não lembro bem se foram 12 horas, eu acho que foram mais, umas 16 horas, enfim, a gente rodou a noite inteira, né, fazendo ali como é que se fala, a troca de motorista, né, porque ninguém aguenta rodar isso tudo, ainda mais à noite. Chegamos em Portugal, fui então, né, dormi um pouco, fui na empresa, e a empresa já estava ali com o meu contrato rescindido, como se eu tivesse abandonado o trabalho. Eu tentei conversar, tentei explicar a situação, né, expliquei que o pessoal, enfim, perdeu a cabeça, estava todo mundo muito irritado, e eu não queria, ali naquele momento, achei melhor voltar para Portugal, para não dificultar mais ainda as coisas, e tentar resolver e retornar. Mas sem sucesso, né? A lição que eu tiro disso
doa quem doer, pense mais em você. Na minha ideia ali de não criar um ambiente pior do que já estava, de não criar um mal-estar com os colegas, de talvez ser o único que quisesse ficar e eles voltarem, eu me omiti, fiquei em cima do muro e acabei pagando o pato. Então, se você, pro seu bem, né, pro seu próprio bem, nunca se sacrifique. Pense sempre em você, porque muitas vezes você vai se sacrificar e vai acabar sendo prejudicado, que foi o que aconteceu. Mas, enfim, fica a lição, fica o aprendizado, né, e vida que segue. E eu acabei caindo para cima. Por quê? O que rolou? Voltei, fiquei então desempregado, né? E entrei naquela depressão de falar, vou ter que voltar a trabalhar em Portugal ganhando uma merreca, né? Comparado ao que se ganha fora. Mas um dos colegas lá que estava comigo falou, Márcio, eu estava já negociando um outro trabalho que eu não estava gostando de lá, e a pessoa tá precisando de mais gente para trabalhar. Você quer? Para a Espanha. Falei, lógico que eu quero, vamos embora. E eu ia ganhar mais e fazer mais horas. Então, quando eu brinco de que eu caí para cima, é que eu perdi um emprego, mas eu já logo arrumei outro que eu ia, enfim, ter um ganho salarial melhor e eu ia fazer muito mais horas. E realmente, né, a minha vida também já deu aquela mudada. Eu voltei, fiquei mais ou menos uns 15 ou 20 dias em casa e então fui para uma outra empresa, para Espanha, para uma cidade chamada Aranda de Duero. É uma cidadezinha pequenininha, fica mais ou menos umas 3 horas de Madrid, e ali eu fui então trabalhar com portugueses. Na casa em que eu estava, era eu, dois brasileiros e um colombiano, pessoal tudo gente boa, sabe, pessoal maneiro, legal. A casa não era muito distante. Obviamente eu brincava porque Aranda de Duero é uma cidade deprimente comparada a Paris, lógico. Paris é uma cidade, que não dorme, enfim, pulsante, tudo mais. É uma cidade grande, enfim, é uma das cidades mais visitadas do mundo. E Aranda é uma cidadezinha pequena, tem ali um pequeno polo industrial, não se compara realmente a nível de movimento. Mas, enfim, tinha tudo, tinha mercado, posto de gasolina, combustível bem mais barato do que de Portugal e também de Paris, então tava ok. E eu me adaptei ao trabalho. Ali fazia de tudo, não era só serralheria. Eu trabalhei também como carpinteiro metálico, eu trabalhei com estrutura para telhado, para forro, quebrei parede, trabalhei com solda, enfim, serralheria, fiz de tudo um pouco, né? Ali era um peão, vamos dizer assim, mas que tinha um salário incomparavelmente melhor do que o de Portugal. E fiquei ali por mais ou menos uns 3 meses. Isso me permitiu, então, fazer um planejamento, né, de férias de final de ano. E eu e a Lohane decidimos, então, fazer uma viagem que era algo que eu já desejava há muito tempo, mas não imaginava que eu ia conseguir tão rápido aqui, depois que eu imigrei. Acho que eu já falei isso algumas vezes. Em 2016, eu tive a oportunidade de vir à Europa a trabalho, fiquei 3 meses aqui, conheci algumas regiões que me marcaram muito, e eu falei, um dia eu volto, mas sabe aquela coisa que você fala, um dia eu volto, mas eu nunca... você nunca faz nada para aquilo ali se tornar, enfim, acontecer? Então, foi basicamente isso. Eu nunca corri atrás e acabou certo. E eu acabei, então, tirando as minhas férias na Suíça. Fui para a Suíça de carro, rodamos aí quase 6.000 quilômetros em mais ou menos 2 semanas. Passei o Natal na Suíça e passei o Réveillon na Itália. Foi assim, uma experiência maravilhosa. Eu conheci o San Siro, o estádio San Siro, que era um sonho também de moleque meu lá da época do final dos anos 90, ali início de 2000, meados dos anos 2010, que eu comecei a acompanhar o futebol italiano. O futebol italiano naquela época tinham jogadores, enfim, maravilhosos, e eu tive a oportunidade de ir lá visitar o estádio. Foi uma experiência maravilhosa, assim, as minhas férias foram incríveis. Fiz snowboard na Itália, então vocês estão vendo, eu vou colocar as fotos aí, foi algo assim fantástico. E né, terminou muito bem, começou maravilhosamente bem, e na primeira semana já foi interrompido com a notícia de que não haveria trabalho. Então, a empresa para onde eu estava trabalhando, ela estava com um serviço, por isso que ela contratou mão de obra extra. Esse serviço meio que terminou no final do ano, e eles estavam para começar um novo trabalho em Madrid, mas esse trabalho não foi adiante, então pediram para a empresa portuguesa guardar, não era para mandar ninguém, e eu fiquei então a me ver desempregado, né? Eu tinha um contrato de trabalho, mas desempregado aqui em Portugal assim. Se você aqui em Portugal não,
quando você trabalha para empresas para fora, você trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganha. Então, para não ficar parado, eu comecei então a correr atrás de novo, disparar currículos. E eu falei, e sempre em contato com a empresa que eu estava, e eles falando, olha, pode ser que chame, pode ser que não temos certeza, tem que aguardar. E me deram a liberdade de procurar alguma coisa para não ficar de tudo parado. E eu comecei a mandar currículo e tal, fiz 2 entrevistas para Portugal mesmo, perto de casa, só para salvar o mínimo ali das despesas de casa. Só que infelizmente Portugal paga muito pouco mesmo. E eu quero fazer um vídeo até explicando, conversar um pouquinho sobre isso com vocês. E consegui então uma entrevista para Ferrol, para Tubista, que é um pouquinho mais perto de casa, era mais perto do que para Aranda. Fui lá, fiz o teste, passei, já estavam as coisas meio encaminhadas, e aí então a empresa para a qual eu estava trabalhando conseguiu um trabalho para mim em Bilbao. Então estou aqui na estrada, estou partindo para Bilbao, são mais ou menos quase 8 horas de distância de Barcelos, então fiz as minhas malas e estou a caminho, e lá eu vou ver, né, qual vai ser. Então esse é o segredo na minha concepção para você ter aí uma adaptação bacana de trabalhar para fora. Porque é complicado, você fica mais preocupado ainda se vão te entender, se você vai conseguir conversar. Eu diria que entender o galego aqui, né, essas cidades aqui de cima do norte da Espanha, na região da Galícia, dizem que é um espanhol mais de boa, né, de se entender do que, por exemplo, o pessoal do espanhol lá de Barcelona. Mas, enfim, eu consegui me adaptar bem, eu acho que eu consegui criar uma relação de trabalho boa com os espanhóis. Achei a grande maioria deles super também solícitos. Eu dei muita sorte nesses 2 lugares que eu trabalhei até agora, em que os brasileiros foram bem de boa e os patrões, enfim, os encarregados e os colegas de trabalho, todos muito agradáveis de se lidar. Uma pessoa ou outra ali, às vezes, que não vai conversar tanto, que vai ser um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, rearística, né? Vai ser uma pessoa um pouco mais receosa, mas no geral, depois que vai conhecendo e vendo que a gente está ali para trabalhar, realmente para correr atrás do nosso, normalmente, né, não criam tanto problema, tanta dor de cabeça. E é isso. Se você tem esse desejo de imigrar, ou se você está aqui, já tem teu título de residência, cara, o meu conselho vai para fora. Trabalha na construção civil, você é eletricista, é pedreiro, é encanador, você é serralheiro, você é montador industrial, você é mecânico industrial, você é tubista, você é soldador, cara, vai pro trecho, que sem dúvida nenhuma, financeiramente falando, é muito melhor. E para aqueles que, mas eu não quero deixar minha família, eu tenho filho pequeno, eu tenho, não quero perder o crescimento deles, cara, faz um planejamento, pega essas bocadas por um tempo, que você sim vai conseguir, melhorar a tua situação financeira. Trabalhar, imigrar é para qualquer um, como eu já disse antes, não é para qualquer um. Trabalhar para fora também não é para qualquer um. Tem que realmente ter um bom planejamento, mas com planejamento e foco, cara, tudo tende a dar certo. 2025 terminou para mim maravilhosamente bem, com uma perspectiva de começo incrível. Já logo na primeira semana eu tomei esse baque de saber que eu estava, vamos dizer assim, desempregado, mas já consegui trabalho de novo. Então tem sim trabalho, tem bastante trabalho na Europa. Cara, é correr atrás, é mandar currículo, né, nos grupos aí de WhatsApp, de Facebook, nas páginas de emprego. E ter fé de que vai surgir, as oportunidades vão surgir, você, enfim, vai conhecendo pessoas, vai fazendo teu networking, e aí um conhece outro, que indica outro, e assim vai. Eu, por exemplo, né, o meu segundo trabalho, meu primeiro trabalho na França foi através de, né, eu conheci uma pessoa, essa pessoa me indicou a empresa. O segundo, um colega que trabalhou comigo na primeira já me indicou. Eu estava conseguindo um trabalho para Ferrol, já estava indicando um colega que trabalhou comigo. Então, assim, é muito isso também. Depois você vai criar uma rede aí de contatos e um acaba ajudando o outro, né? Se você for um bom profissional, uma pessoa boa de se lidar, com certeza as portas vão se abrindo ao longo do tempo. E é isso, meus amigos. Eu espero que essa atualização aí possa ter trazido aí algumas informações interessantes para vocês. Estou indo, né, como eu disse, para Bilbao. Vamos ver lá o que me aguarda. Eu não sei exatamente qual é o trabalho, como que funciona. Vou aprender a partir de amanhã. Hoje é segunda-feira que eu estou fazendo esse vídeo.
amanhã, terça de manhã, eu já tenho que estar trabalhando e vamos e aí ir para cima, né? Vamos para cima, porque o resultado ele vem. Agora, ficar em casa, olhando para o teto, esperando as coisas acontecerem, aí realmente não tem como as coisas darem certo. Beleza? Pessoal, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Se o vídeo trouxe alguma informação interessante, já sabe, né? Dá aquele like para me ajudar, se inscreve no canal, compartilha aí com os amigos. E eu vou tentar trazer, né? Eu já falei isso, tá ficando meio clichê, eu vou tentar trazer com mais frequência aí vídeos contando um pouco as experiências de migrar aqui para Portugal. E agora, trabalhando, né, por toda a Europa. Beleza? Um grande abraço, valeu, fui!